eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás. No caso da Luciana Gimenez, eu errei. Confesso que eu errei, fiquei muito triste. Foi a maior decepção. Aliás, foi a única. O resto que eu falei, eu não me arrependo. Mas da Luciana, eu falei bobagem e eu tomei conhecimento de algo que eu não sabia. Quando eu pedi demissão ao vivo, eu já fui demitido ao vivo em rede nacional pela Band. Mas eu também já pedi demissão ao vivo em rede nacional, da Rede TV. O Juca Kfouri não queria de jeito nenhum, mas eu pedi demissão porque a Rede TV foi injusta com o meu diretor de jornalismo, o Alberico Souza Cruz, já, infelizmente falecido. O Alberico foi diretor de jornalismo da Rede Globo. O Alberico me contratou no momento mais difícil da minha vida. Eu morava em Goiás, a minha ex-esposa foi violentada, literalmente, amando político, e o Alberico me colocou na Rede TV junto com o Juca Kfouri. Era um programa maravilhoso que eu fazia. Quando eu pedi demissão ao vivo, a única pessoa da Rede TV que procurou os dois donos, o Amilcar e o Marcelo, ela inclusive era esposa do Marcelo, a Luciana Gimenez, ela foi lá e ela nem era amiga minha, a gente não tinha relação nenhuma, só colega. Ela foi me defender e dizer para os dois donos da Rede TV: chame o Cajuru de volta, o Cajuru é a maior audiência da emissora. Eu só perdi a audiência de madrugada para aquele programa do João Kleber, lá, o Triste Teste de Fidelidade. Nada contra o João é meu amigo, gosto dele, mas o programa era triste. E ela foi me defender, e eu não sabia disso. Eu só fui saber um mês depois que eu falei mal dela. Aí eu fui pro chão. Ela me processou, com toda razão, pediu a minha retratação, eu fiz prazerosamente, pronto, acabou. O caso da Márcia Goldschmidt, que você perguntou, Wesley, eu não me arrependo, não. Eu vou te contar aqui o que eu nunca contei. Eu estava no camarim da Band, o Maurício, o maquiador, educadíssimo, baita profissional, um ser humano querido. A Márcia Goldschmidt entrou no camarim e tentou para fazer maquiagem. O Maurício se dirigiu a ela e disse: bom dia, Márcia. Ela virou e falou assim para ele: bom dia? Bom dia é sinal de intimidade. Eu não tenho intimidade nenhuma com você. Eu achei aquilo ali, meu Deus do céu, que momento triste. Um homem como eu, que conviveu, que frequentava a casa semanalmente de uma Hebe Camargo, a Hebe tratava todo mundo bem, ria para todo mundo. Ela não tratava ninguém de forma diferenciada. Até porque, depois do jogo, eu falava essa frase para a Hebe, ela adorava, depois do jogo, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. Nós somos iguais. Você não cumprimentar um maquiador, você não dá bom dia, você dizer que bom dia é sinal de intimidade. Portanto, o que eu falei da Márcia, eu não me arrependo, não. E lembrando aqui tudo o que eu falei, eu errei com a Luciana Gimenez, eu errei com o Luciano do Vale, eu também exagerei, mas o Luciano errou com o Neto e com o Godoy. O que ele fez com o Neto e com o Godoy não se faz, porque eram colegas dele. O Neto ajudava o Luciano do Vale a narrar, mostrava o número da camisa do jogador. O Luciano estava com um problema de visão, como tantos têm. E ele foi em Recife e disse que não aceitava trabalhar com quem não era profissional, jornalista esportivo, né? Ele não aceitava trabalhar com o Neto e com o Godoy. Ele errou. Agora, eu também errei, eu exagerei com o Luciano do Vale. O Luciano foi um cara muito legal comigo sempre, um monstro, né, como narrador. Para mim, o Galvão é melhor do que ele, o Galvão é mais completo. Mas o Luciano também fez história. Portanto, errar, eu só errei com esses dois. E o resto eu não errei, não. O resto eu falei o que eu tinha que falar mesmo. Pronto, acabou. Me arrependo. E sobre o Luciano, vocês chegaram a conversar sobre isso antes da morte dele ou não foi possível? Infelizmente, não foi possível, né? O Datena conversou com ele, falou: o Cajuru acha que exagerou, mas o Cajuru mantém a opinião de que você errou com o Neto e errou com o Godoy. Agora, a vida é engraçada, né? Eu fui defender o Neto e o Godoy, e o Neto depois fez as pazes com o Luciano do Vale. O Godoy não aceitou, porque muita gente não sabe isso. Aliás, em primeira mão para você também isso aqui. O Luciano do Vale foi na cabine e pediu desculpas para o Neto.
Só que ele pediu fora do ar e pediu para o Godoy. O Godoy falou: eu não aceito o seu pedido de desculpas, não. Você tem que fazer publicamente. Você falou mal da gente publicamente, no ar. Então, peça desculpas no ar. Fora do ar, eu não aceito, não. O Godoy foi terrível, não aceitou, não. O Neto acabou aceitando. Mas, enfim, infelizmente ele veio a falecer. Eu era muito amigo da filha dele, da Luciana. A família ficou chateada comigo, mas fazer o quê, né? Eu sempre fui assim, eu sempre fui de defender companheiro, defender pessoas, né? Eu tenho um amor ao próximo que me faz ser desse jeito. Não tem por que arrepender, não. Qual